Rondônia, muito boa noite. Prazer estar aqui novamente com vocês. Terça-feira, a gente está fechando o mês, né? 29 de janeiro. Que coisa! O mês passou que foi e a gente está vivendo ainda alguns problemas. Tá? Dentro dos presídios, a coisa tomou um caminho. O governador deu uma trucada, resolveu o assunto. Na prefeitura, com a questão dos ônibus aqui em Porto Velho, a gente ainda não sabe exatamente o que está ocorrendo, mas hoje surgiu a novidade, a criação de uma cooperativa de motoristas que está se colocando à disposição da prefeitura para prestar esse serviço. Eu achei a ideia super inteligente. Eu já vi isso acontecer lá em Ji-Paraná e lá em Ji-Paraná deu certo. Vamos ver o que é que vai dar aí com essa história. O que é que tem mais? Infelizmente, Brumadinho continua com aquela tristeza. Cada vez que a gente liga a TV, mais uma vez a gente sentia a tristeza, não dá para sentir a dor. Mas, na verdade, quando a gente sente muito, parece que alivia a dor daqueles que estão sofrendo tanto quanto o pessoal que está por lá. Eu tenho algumas novidades. A Vale está destinando dinheiro, está sendo investigada, já tem gente presa hoje, engenheiros que participaram de uma fraude estão sendo presos hoje. E tem mais uma coisa, a Vale vai abolir o uso daquele tipo de barragem. Agora nós teremos uma barragem que é chamada de barragem dry. Dry é seco em inglês. Então, retira a água do dejeto e deposita ele num determinado canto. Aí diminui. Barragens são sempre problemas, mas enfim, a gente vai... Eu trago nessa noite aqui um daqueles filhos do... E como é que eu posso dizer isso aqui? Um dos filhos do grande conhecimento que o mundo teve e adquiriu ao longo dos anos. Neio Aldrin Faria Gonzaga. Gonzaga é mais conhecido, Coronel Gonzaga. E Neio Aldrin, na verdade, é o nome de dois astronautas. Então a gente está com o filho de um astronauta aqui hoje. E com ele, a adjunta do Detran, os dois são diretores do Detran, a Benedita Oliveira, que não tem nada a ver com astronauta, na verdade é uma outra história, está por aqui, dentro daquilo que a Lua indicou para acontecer agora. Muito boa noite a ambos, boa noite, Benedita. Deixa eu falar primeiro com você aqui, um prazer recebê-la aqui conosco. O prazer é todo meu e boa noite a todos, o prazer é imenso. Você não tem nome de história, mas você fez muita história, né? A gente vai ter oportunidade de conversar sobre esse assunto. Coronel Gonzaga, que bom ver. Você já esteve no Detran lá no passado? Já tive uma passagem no início da década de 90. Isso. Depois eu fui comandante do Batalhão de Trânsito por 8 anos. Sou especialista em trânsito, então eu conheço um pouquinho. Que, aliás, um dia desse eu falei que o Coronel Kirchner era o homem que começou com o Batalhão de Trânsito. Não foi você, né? Não, o Kirchner me antecedeu na unidade de trânsito. Então foi isso. Antigamente tá companhia de trânsito, ele me antecedeu e agora virou batalhão recente, né? Isso. Batalhão de trânsito. Então, na verdade, você está mais ou menos em casa, porque os problemas de trânsito você vai ter condição de olhar agora por outro lado, lá dentro do Detran como diretor. Claro, com mais maduro, com mais bagagem e com um olhar... Mas sem mudar absolutamente nada, você continua a mesma pessoa da época que você estava operando aqui no trânsito, com uma estrela a menos, né? Naquela época era major, é isso? Hoje eu já estou na reserva, isso. Sou coronel da reserva, né? E o governador me ofereceu esse desafio. O colega, né? Eu digo para ele, missão dada, missão cumprida... Eu e a Benedita vamos, se Deus quiser, dar conta da nossa missão. E que interessante, uma dupla que eu acho bastante interessante. Vocês vão conseguir fazer aquilo que é o caráter militar que traz o Gonzaga, com esse seu olhar diferenciado da mulher dentro de um organismo que precisa de tudo isso, né? Sim. Eu concordo com você plenamente. Inclusive, eu até falei isso para o governador, que ele foi muito... A decisão dele foi acertada quando ele trouxe o Coronel Gonzaga e a Benedita para trabalhar juntos, porque ele tem um conhecimento muito grande em relação ao trânsito e eu também tenho um conhecimento e também em relação à educação de trânsito, né? Verdade.
E nós brincamos muito, até eu junto com ele, com a nossa diretoria, nós costumamos dizer que foi um casamento perfeito. Eu creio que o Detran hoje tem um casamento perfeito. Tomara! E vocês já começam, na verdade, trazendo uma mudança de paradigma dentro do Detran. Vocês estão operando muito com o funcionário público, aquele que já estava ali, a pessoa do Detran, né? O Detran é uma grande empresa e nada melhor do que iniciar uma nova gestão, né, valorizando a ferramenta da casa, valorizando o servidor da casa. Essa é uma proposta que a gente traz, né, por meio das orientações do senhor governador, fortalecer a equipe, fortalecer o público interno para que a gente possa prestar um serviço de qualidade, um serviço lá na ponta da linha, que são os usuários. Essa empresa, na verdade, uma autarquia, tem recurso próprio, não pode ter, diferente de empresa, não pode ter lucro, quer dizer, o valor que ela recebe, ela tem que passar para frente, mas ela precisa ter um lucro social muito grande, que é prestar um grande serviço. Ela tem quantos funcionários, quantos servidores entre comissionados de fora e os próprios? O Detran porque hoje... você tem Detran, Ciretran, e é tudo muito misturado, né? Nós temos quase 1.000 servidores efetivos do quadro, e somado aos cargos comissionados e um ou outro servidor cedido, a gente beira 1.500 servidores atualmente hoje para servir os 67 localidades onde o Detran está presente. Aí está computado os Ciretrans, né? Que são 52 Ciretrans, mais alguns postos avançados. Nós estamos presentes hoje em 67 localidades. Olha, você sabe o que é isso? Significa dizer o seguinte, que nós aqui de Rondônia, quando falo nós, eu fico achando assim que o Detran também já faz parte de mim. O Detran, ele tem mais presença no estado de Rondônia do que tem os Detrans de outros estados, muito maiores que nós, muito mais avançados que nós, no total. Em 52 municípios, nós estamos presentes em todos. Em todos os municípios. O ano passado nós expedimos 172 mil carteiras de habilitação. Registramos 40 mil veículos. Então é uma demanda muito grande. E nós temos demandas na área de educação, na área de engenharia, na área de fiscalização, enfim. Nós temos um leque aí de atividades e muita responsabilidade, muita vontade de trabalhar daqui para frente. Agora, essa história toda aqui, Benedita, principalmente na área da educação, a gente deve ter um foco muito grande, né? Porque Sim. Trânsito é educação. Quando deixa de ser problema de educação, vira problema de segurança e problema de saúde. São os 3 pontos que... Sim. Como é que estava você, principalmente com esse olhar de educadora, para essa parte do Detran? Eu digo assim que eu amo a educação. Uhum. Eu costumo dizer que a Benedita ela é formada, ela tem um DNA muito, muito claro. Qualquer pessoa que convive comigo percebe isso muito rápido. Eu tenho educação e tenho polícia militar. Então, esse DNA está enraizado. São 2 paixões na minha vida. Uhum. E eu vejo a educação de trânsito como fundamental, porque tudo é educação. Se nós formos olhar, a educação está em todos os segmentos. E no trânsito, ela é muito maior, ela deve ser levada muito mais a sério. Por quê? Porque se nós trabalharmos a educação do ponto lá do ensino fundamental para o ensino médio, nós teremos adultos futuros sem essa demanda que a gente vê aí de tantos acidentes e tantas mortes que nós temos a nível de Brasil, porque nós hoje somos o 5º país em mortes, né? Então, se nós trabalharmos isso de forma realmente preocupada e com uma gestão voltada para a educação e realmente aplicando esse investimento que o Detran tem financeiramente dentro da educação de trânsito, nós teremos grandes resultados no futuro. E essa é uma das preocupações do nosso governador. Isso sempre foi uma coisa que o governador sempre enfatizou e continua enfatizando. O investimento na educação, esse trabalho voltado para a educação, é algo que ele sempre preocupou, porque ele também gosta muito de educação, né? É educador, então, né? Sim, ele é educador, exatamente. Então é fácil você trabalhar quando você tem nosso coronel, nosso diretor, que pensa também em educação, o governador, que também é um educador, e a diretora, né, a adjunta, que também visa a educação. Então, eu acho que foi esse casamento perfeito aí que vai dar certo. Tem tudo para dar certo. Eu queria passar para vocês aqui uma informação. Por dia, o Brasil perde 156 pessoas em morte violenta no trânsito. Imagina o que é isso. 150 pessoas é como se fosse um avião caindo, um avião cheio de gente caindo todos os dias no Brasil.
Quando o avião cai, às vezes com 2 pessoas, a gente fala assim, caiu um avião, um pequeno avião caiu em tal lugar, morreram 2 pessoas. Todos os dias morrem 156 pessoas. É uma pessoa lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, outra pessoa lá em Camaçari, na Bahia, mais 2 pessoas lá em Paraupeba, Minas Gerais. Enfim, no Pará. Onde quer que você imagine, tem uma pessoa morrendo no trânsito. E a gente não se antena para isso. Por dia, a gente tem algumas entradas aqui no João Paulo II, que é o local onde para onde você encaminha todo mundo que sofre algum problema lá na rua. É uma mazela muito grande, é um problema muito sério e que, para resolver, só realmente através da educação. Bom, fora a educação, tem as outras questões. E aí, nessa hora, está lá o Coronel Gonzaga para entrar e dizer o seguinte, olha, a gente precisa fazer alguma coisa também nesse ponto. Olhar direito como é que estão esses veículos. 2, saber direito como é que estão essas pessoas que estão recebendo a carta que lhe dá a garantia de ir para a rua dirigir e saber se elas foram bem treinadas. 3, como é que estão essas pessoas depois que já estão habilitadas operando na rua. E aí começa o trabalho pesado de todo dia. Se a gente juntar aí que no final de semana todo mundo gosta de tomar uma cerveja, um vinho, que às vezes excede e que vai para a rua e a coisa se complica de uma vez. Como fazer? É um trabalho permanente, né? Como eu disse inicialmente, nós temos várias frentes. A educação de trânsito, nós temos a formação de condutores, que é a responsabilidade do DETRAN, a fiscalização, a coordenação, né, através dos centros de formação. Nós temos reciclagem, né, nós temos a repressão através do trabalho de policiamento ostensivo e fiscalização, ou seja, é um conjunto de atividades como resultante trabalhar para que se evite os acidentes de trânsito, né? Essa é o papel principal. Desde o começo, conforme a Benedito falou, lá na sala de aula, na educação, passando por todo esse processo até a fiscalização em si, lá na ponta da linha, lá na rua, através do policiamento, da fiscalização, da sinalização, engenharia, né? Educação, engenharia, fiscalização, é o tripé do trânsito, né? E a gente está imbuído nesse trabalho com transparência, com seriedade, com muita responsabilidade, reduzir despesas desnecessárias, controle de todas as ações. Então esse é o nosso papel, essas são as orientações do governador do estado, porque nós temos que dar uma resposta, nós temos que trabalhar para o nosso público-alvo, que são as pessoas que depositaram confiança no nosso governo e esperam do Poder Executivo uma resposta à altura, tanto na área de educação, na área de trânsito, na área de saúde, enfim. Gonzaga, você passou pelo DETRAN já há algum tempo, acompanhou o DETRAN durante esse período todo. O DETRAN está presente na nossa vida, né? Na vida de qualquer cidadão. Você acompanhando durante esse tempo aquilo que foi feito. E o serviço público, assim, cada um chega, põe um tijolinho e ele vai crescendo. Uns colocam 2 tijolos, outros 3, tem gente que deixa do tamanho que está, enfim. No DETRAN parece que a gente vem num crescendo, porque já de algum tempo você percebe que ele, agora, por exemplo, recebe um prêmio, né, pela transparência, e isso vai para frente. Mas eu queria me dedicar um pouco à questão das campanhas. A campanha educativa é sempre necessária. Eu acho que é uma coisa que o DETRAN não pode deixar de fazer o tempo todo, que é educação, fazer campanha, colocar gente na rua para falar de trânsito, trabalhar na Semana do Trânsito, tudo isso. Como é que você vê esse tipo de educação, esse tipo de abordagem? Ela deve ser mais punitiva, deve ser mais repressiva, deve ser mais educadora, ou a soma disso, como é que você vê isso aí? Eu vou lhe pedir um minutinho, porque está na hora de eu chamar 2 parceiros nossos aqui, que estão conosco todas as noites, e daqui a pouquinho a gente volta. Eu estou conversando com o Coronel Gonzaga e com a Benedita, diretor do DETRAN, diretora adjunta do DETRAN. Benedita, tem uma coisa que eu queria saber de você. Eu vou deixar para mais tarde. A sua relação com escolas já que a gente vai tocar nesse ponto, as escolas de habilitação. As autoescolas. As autoescolas. Sim. Já eu volto e a gente vai falar a respeito desses 2 pontos. Vamos lá? Ainda bem que você me deu essa dica, amiga. Claro, né? Eu não te falei que todos os materiais que você precisa estão aqui na Socibra. Olha o tamanho, nossa!
Nossa! Tem várias coisas. Viu só? A palavra de quem entende do assunto aqui na Socibra tem tudo que seu filho precisa para voltar às aulas. E o que você gosta? Preço bom. Olha só, lápis de cor 12 cores Léo por R$ 3,50. Faber-Castell R$ 10,99. Tem mochila de costas a partir de R$ 30. Mochila de carrinho a partir de R$ 100. Caderno brochura só R$ 2,85. Você deixa a lista de material aqui que eles separam tudo para você, garantindo o melhor preço. Olha, você pode parcelar até 10 vezes com parcela mínimas de R$ 50 e à vista tem 20% de desconto no dinheiro ou no débito. Tá esperando o quê? Olha, horário especial nesse mês de janeiro, no sábado até às 17 horas. E a partir do dia 20 de janeiro, no domingo, das 8h30 ao meio-dia e meio, Socibra te espera aqui na Rafael com Tabajara. Volta às aulas é aqui na Socibra. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação superior para realizadores. Bom, para variar, você recebe aí o meu presente de todos os dias. Uma pílula de rock, nada melhor do que isso. Eu estou recebendo aqui o meu querido Cleuber, que há muito tempo eu não via, mas que leio sempre, como sempre. Meu querido amigo que trabalhou junto comigo lá no Gente de Opinião e que uma hora dessa, se Deus quiser, está comigo no nosso site, onde você vê essas entrevistas no dia seguinte, o News Rondônia. Quem sabe ele vem para cá também. O convite já foi feito, tem mais de 10 anos. É que ele não está acertando ainda o valor de salário. Nós pagamos lá no News Rondônia em rublos, impreterivelmente, todo ano, no dia 29 de fevereiro. A gente, todo colunista recebe nesse dia. Em rublos antigos, porque é uma moeda que vale muito mais. Cleber, muitíssimo obrigado. Um prazer ter você aqui. Bom, vamos lá. Uma campanha, primeiro, campanha eu acho que é um negócio que tem que existir sempre, né? Ela tem que se a gente puder fazer uma toda semana melhor, se a gente não tem dinheiro para fazer isso tudo, porque é um custo alto todo mês, se não puder num trimestre, semestre, enfim, mas ela tem que existir. E ela tem que ter 3 focos. Ela tem que perseguir lá a educação, ela tem que falar a respeito do acidente em si, da morte do trânsito, 156 pessoas por dia. É um número altíssimo, pelo amor, isso é uma guerra, mais do que uma guerra. E ela tem que, acho eu, que punir. Raramente eu tomo multa, mas quando eu sou multado eu pago sem reclamar. Normalmente o errado sou eu, não foi o agente de trânsito. E aí, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Tomara que eu esteja certo, que você esteja comigo, porque aí a gente conversa menos, eu vou me dedicar mais a Benedita. Não, a sua colocação está correta. É um processo continuado, né? Educação, fiscalização e engenharia. Eu repito, né? E a mídia, ela é importante, a divulgação, né? Chamar, alertar as pessoas com relação aos acidentes, né? Isso tem que acontecer. Né? O Departamento Estadual de Trânsito, o ano passado nós tivemos dificuldade e não conseguimos contratar a mídia para fazer esse trabalho de divulgação. Mas estamos trabalhando num processo e esperamos que em breve, assim que concluirmos, né, a gente possa estar retomando esse contrato com a empresa para a gente fazer a divulgação, né? Absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Não tem como você fazer um trabalho e não estar divulgando e não estar chamando a atenção das pessoas através da mídia, né? Que a mídia atinge todo mundo ao mesmo tempo em questão de relâmpago no mundo inteiro, né? Se bem que, Gonzaga, vocês têm números tão bons dentro do Detran e vocês têm que a mídia precisa passar esses números bons. Não é coisa melhor do mundo, a gente está falando aqui o tempo todo que
tem 156 mortos por dia. Eu fico falando esse número, cada vez que eu falo eu tenho que parar para acreditar que eu estou falando isso mesmo, mas é verdade, é no Brasil inteiro 156 mortes por dia. Mas isso não é bom. Como não é bom você mostrar a perna dilacerada, cabeça esmagada, esse negócio todo, carro arrebentado. Antigamente se faziam as campanhas colocando carros na rua, enfim, tem uma série de abordagens que são feitas dessa forma. Não é bom a gente falar isso, mas é bom, por exemplo, a gente falar a respeito de números que vocês têm. Por exemplo, em Rondônia você tira uma carteira de motorista, carta de motorista, em quanto tempo? 1 hora em Porto Velho você tira a Você já carteira. pensou o que Uma é hora isso? você tira. Eu acho que nem nos Estados Unidos a gente tem isso. É incrível. Quer dizer, passa lá pela autoescola, recebe, está tudo pronto, tá. Entra lá, pede a carteira, daqui em meia hora, 1 hora, eu estou com ela na mão. O problema é que eu vou fazer depois, né? Rondônia está em 4º lugar no ranking de CNH digital, né? Aquela que você traz aqui para o seu celular. Então... Qual é o ganho que eu tenho com isso, com a CNH digital? Se eu esquecer a minha CNH em casa, eu tenho ela no telefone. Mas se eu tiver lá no telefone e o telefone estiver descarregado e a CNH não estiver comigo, eu estou de novo enroscado, né? Mas a CNH digital, ela atinge esse público mais novo, né? Todo mundo antenado. A molecada. Mas eu recomendo você estar com a carteirinha original ali, plastificada no bolso. Como é que você fica sem a bateria ali do celular? Né? Isso me lembrou a frase lá de um americano que diz o seguinte: você pode perdoar seu inimigo, mas não esqueça seu revólver na gaveta da mesa. Deixa ele lá guardado. Não custa nada, né? Então é esse o caso, tem que tomar esse cuidado. Tem outros números também que são bastante interessantes, né? Dentro na questão da educação, Benedita. O que a gente tem aí que a gente pode mostrar e dizer assim, olha, tem esse ponto aqui que realmente é um ponto muito interessante dentro daquilo que faz o Detran. Em relação à educação, hoje nós temos várias campanhas, né? Essa questão de mídia que você falou é algo que eu gostaria de frisar, que é algo muito importante. Eu costumo dizer, nós já discutimos muito sobre isso, que quando nós falamos em trânsito, nós falamos por várias vertentes, né? Muitas das vezes as pessoas entendem o trânsito e entendem o Detran como um órgão somente arrecadador, não é? Geralmente as pessoas pensam muito sobre isso. Só que ele tem algo muito mais importante, que é trazer tudo isso, que é trazer a educação, que é a divulgação, essa publicidade dos problemas que nós enfrentamos, que é o que você frisou várias vezes, 100 e poucas pessoas morrendo a nível de Brasil. Não são 100 e poucas, não. 156. 156. Agora, vale lembrar para você que isso que você está reportando ainda não é o real, tá? Tá? É verdade. Por quê? Porque isso aí você está falando naquela morte que você já tem ali pontual. Aquela que aconteceu lá no trânsito, na rua, né? Aí nós temos aquela pessoa que vai morrer depois de 6 meses, que veio proveniente também do acidente. Então, a coisa é muito mais volumosa do que se consegue mensurar realmente. E isso é uma das preocupações que nós temos discutido muito. Então, em se tratando de educação, nós temos várias campanhas. Campanhas de volta à escola, agora que nós voltamos agora, que assumimos, não tem nem 30 dias, né? Já estamos se trabalhando, já o nosso corpo docente já está trabalhando para o ano todo, para a divulgação e para o trabalho daqui aos 52 municípios. Então, hoje, porque o que acontece? Anteriormente, nem todos os municípios conseguiam atingir. Hoje, nós já estamos trabalhando. Óbvio que é um trabalho que ele começa, né? Então, nós temos que ter um planejamento. Porque o que nós temos discutido muito hoje dentro do órgão é a questão de planejamento, né? Então, não adianta você fazer algo mirabolante que não atinge na realidade. A intenção hoje dessa direção e do nosso governador e também do diretor, e tanto quanto minha, é o que? Se planeja para realmente obter resultados positivos. Essa é a nossa função. Porque muitas das vezes você quer fazer algo, mas não atinge a ponta, não se tem resultados positivos. Porque resultados se tem, mas precisamos mensurar o que é positivo. E partindo disso é que nós estamos fazendo todo um trabalho com o nosso corpo docente, que são pessoas maravilhosas, entendeu? Pessoas que têm projetos maravilhosos, que agora serão implantados nessa nova gestão. E eu tenho certeza que a sociedade vai ganhar com tudo isso, porque nós vamos atingir os 52 municípios. Se não atingir nos 52, mas vamos chegar próximo disso. Essa é a visão dessa nova direção. Me diz uma coisa, quem vai ficar na direção, ou se é que já está, se já tem alguma direção
de educação no trânsito, que eu acho que é absolutamente necessário. Tem que ter uma pessoa lá que esteja... Sim, sim. Tenha o foco exatamente para aquilo. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos uma diretora, que o nome dela é Claudiane Dias. Ela veio para somar com a gente justamente porque ela é especialista em trânsito também. Exatamente. Ela é especialista em trânsito. E eu costumo dizer que eu admiro ela porque ela ama leitura. Então, a pessoa, para gostar de fazer um bom trabalho, ela tem que saber ler. Eu entendo que ela tem que gostar de desenvolver trabalho. E ela é muito boa em projetos, entendeu? Muito competente em fazer projetos. E também conhecedora de trânsito, porque ela é especialista em trânsito também. Então, isso vai nos ajudar, né? Está nos auxiliando muito nesse aspecto, entendeu? Porque isso contribui, porque o pedagogo, nós já temos várias lá, e também muito competente. E ela veio somar com várias ideias, e o corpo docente está, assim, trabalhando de vento em popa, e é gostoso você ver o brilho no olhar de todas elas, né? Muito empolgada em desenvolver isso dentro do estado de Rondônia. Estamos muito felizes, graças a Deus. E nós costumamos dizer que, na realidade, a diretoria, ela é uma ponta, porque, na realidade, quem vai fazer todo o trabalho é toda a equipe. Perfeito. Né? Então, ou seja, eu e ele aqui somos instrumentos que o governador escolheu, entendendo que seria bom para o órgão hoje, né? Mas que vai ser feito mediante toda a equipe, o trabalho de um conjunto de todo mundo, que parte de Porto Velho e a 52 municípios, né? É uma equipe, né? Benê, há muito tempo atrás, na época que o PT estava aqui, tocando a prefeitura e tal, e o PT no governo nacional, entrou aqui um cidadão para ir tocar o INCRA. Ele era muito ligado às comunidades eclesiais de base e era muito ligado ao MTST, enfim, ao MST. E eu perguntei para ele, não seria errado pegar uma pessoa que tem essa vinculação como você e colocar dentro do INCRA? Ele disse assim, e se tivesse colocado alguém que é do outro lado, não seria tão ruim também? Não será que... É sobre esse assunto que eu quero que você me fale aqui. Agora, eu estou dando esse exemplo para abordar isso aqui. Você é muito ligado às autoescolas, pelo menos é isso que a imprensa fala. E que você estaria, então, entrando nessa área. Eu já coloquei aqui esse fato lá desse cidadão que esteve no INCRA, para perguntar a você... o fato de pertencer à escola é ruim ou é bom para o Detran? Ou de ter seu nome ligado às autoescolas? Na realidade, então, eu vejo assim, que isso é muito bom. Tanto que o governador sabia disso, né? E eu vejo com bons olhos, por quê? Porque a partir do momento que eu tive toda essa ligação com a autoescola, e não só com a autoescola, mas também com a polícia militar, né? Eu sendo especialista em trânsito, que eu também sou especialista em trânsito, isso facilita para o órgão que eu traga esse conhecimento, que eu traga toda essa bagagem para que o órgão usufrua de tudo isso. Para que nós possamos desenvolver o trabalho. Por quê? Porque eu conheço as dificuldades do usuário, eu conheço as dificuldades do CFC, eu conheço as dificuldades do próprio órgão como um todo. Do despachante, todo mundo. Agora, o que eu acho mais interessante ainda nisso tudo, que eu costumo dizer, que eu acho interessante, é que muitas das vezes alguém vincula isso a alguma irregularidade. Eu costumo citar como exemplo, você acabou de dizer, foi muito... bem prático o que você disse em relação a esse rapaz, essa pessoa do INCRA. Eu cito hoje Sérgio Moro. Você quer um exemplo melhor do que Sérgio Moro? Uma pessoa extremamente respeitada, né, por todo o trabalho que desenvolveu, porque o trabalho dele não tem como você hoje, nós não elogiarmos Sérgio Moro. Uma representação de seriedade de um bom serviço prestado para o Brasil todo. Então, eu vejo isso com bons olhos. Por quê? No momento em que o presidente Jair Bolsonaro o convidou para a pasta de ministro da Justiça, o que o Sérgio Moro fez? Desvinculou-se. E foi exatamente o que hoje, diretora adjunta do Detran, fez. Me desvinculei de todos os CFCs, né, que tinha, sem problema nenhum. Então, não vejo isso de forma irregular, muito pelo contrário. Eu acho que isso foi um ganho para a autarquia, foi um ganho para o Detran. Eu estando lá, junto com o diretor, não posso deixar de frisar, porque eu costumo dizer, foi um casamento perfeito, nós costumamos dizer isso, né? Foi um casamento perfeito. Então, assim, eu digo que o próprio Sérgio Moro, tantas críticas que o Sérgio Moro sofreu. Lembra disso? Lembro. Se eu trouxe
Se eu trouxe um bom exemplo lá de trás, você me deu um bom exemplo de agora. De agora, verdade. Porque... Então, a coisa que eu posso lhe Não desejar é? é muito boa sorte. E que você possa levar esse conhecimento que você traz, Sim. essa expertise para dentro do Detran. Eu acho que é tudo que a gente Sim. pode precisar. Sim. Eu vou lhe pedir mais um minutinho, A gente vai para o intervalo. Vou falar de Queiroz e de quem mais agora? E de Ângelos Prever. Tá? Vamos falar dos dois e a gente retorna para o terceiro bloco falando novamente a respeito do Detran. Coronel Gonzaga e a minha querida Benedita nessa conversa aqui, bem elucidativa aí para vocês. Eu tenho uma pergunta para deixar para a saída. Por que as pessoas confundem tanto Batalhão de Trânsito, Centran, Detran, Ciretran, Polícia Rodoviária? Por que é essa confusão toda? E no final das contas, a culpa, quando existe ou a necessidade de culpabilizar alguém é em cima do Detran. A pergunta é, o Detran não faz nada? Vamos lá. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Prever. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prever. A tranquilidade que cabe em seu bolso. Olha só, o ano novo chegou, 2019 já começou com tudo. E se você não aproveitou as promoções no mês de dezembro para mudar de visual, você pode aproveitar agora. Eu tô aqui no Queiroz, by Robson Moreira. Todo mundo já tá mudando de visual com nova tendência da Europa. É isso mesmo, Robson? Isso aí. Fui agora em novembro e trouxe muita coisa bacana, muita novidade, tudo para deixar vocês mais bonitas. Agora eu quero saber se para janeiro tem aí uma promoção, algo especial para as clientes. Tem um super combo agora, promocional em janeiro, que vai ser o nosso combo pré-recesso. A gente vai fazer uma promoção de 15 dias e depois nós vamos fechar por 10 dias. Então, meninas, é aproveitar agora. Até que dia que pode vir? Até o dia 20 de janeiro. Então, olha, entra nesse Instagram que tá aparecendo aí no seu vídeo, olha o trabalho que você vai com certeza se apaixonar. Aí você já manda aquele WhatsApp, marca seu horário, que essa equipe tá esperando você, desejando, é claro, um feliz ano novo, né, Robson? Com certeza. Um ano novo com cabelo novo, né? É, e você merece. Vem pra cá. Estamos de volta, o Coronel Gonzaga está comigo aqui, a Benedita também. Coronel cheio de nome. Pelo amor, quem foi que pensou nesses nomes, Coronel? No seu nome, não no prenome. Prenome você traz, de pai e mãe. Mas os dois nomes de astronautas. Foi o seu pai, a sua mãe, ou foi alguém que disse, não, vamos fazer isso aqui, porque o futuro do mundo é a astronomia? Foi minha mãe. Foi ela? Foi? Eu nasci em 1969, nos dias em que os astronautas subiram à Lua para pisar pela primeira vez, e o meu nome veio em homenagem a dois astronautas, Neil e Aldrin. Eu estava lá numa cidadezinha, lá no interior da Bahia, no dia que eles foram para a Lua, e eu fiquei no meio da rua olhando para a Lua, está uma Lua grande, e eu fiquei olhando para a Lua para ver a hora que eles pousavam por lá. Meu Deus do céu, 69, eu tinha quase 20 anos, mas ainda era um menino bobão do interior. É um negócio de doido, né? No dia que eles foram para a Lua a primeira vez, em 1961, eu estava lá olhando também. Eu achava muito bonita aquela história. E sua mãe, possivelmente, disse, olha, vamos fazer o seguinte, esse menino vai para a Lua. Para a Lua não foi não, mas foi cuidar de trânsito, né? Para Rondônia. Nienau é o nome da figura que eu estava aqui me lembrando. Obrigado, Cleuber. Nienov, o que a gente fala Nienau, né? Era o homem do INCRA, com quem eu tive aquela história há muito tempo atrás, coisa de uns 10, 15 anos. A memória falhou aqui, mas o registro está feito, mas a lembrança continua. O nome foi embora, mas o registro continua com relação àquilo lá. Era o Nienau daquela época, é o Moro de hoje aqui, para colocar aqui no caso da Benedita. Bom, as pessoas falam, Polícia Rodoviária Federal, a Lei Seca. A Lei Seca é um organismo sozinho, né? Parece que não tem nada. É alguém que chega lá e bota uma lei seca e sai perturbando a vida do bebum.
A PRF, o Batalhão de Trânsito, onde é que estão os guardas de trânsito, que são os agentes de trânsito municipais, a Centran, que é muito, o nome parece muito com Detran, e aí de repente aparece a Ciretran. O que é a Ciretran? A Ciretran deve ser o almoxarifado do Detran. Essa história toda, essa sopa de letrinha todinha que tem por aí, e de repente tem alguém que diz assim, mas não tem ninguém olhando por isso. Onde está o Detran? E aí? As Ciretrans são o Detran em várias regiões. O que o Detran faz através da sua Ciretran? O Detran é responsável pela registro de veículo, formação do condutor, né? É o órgão executivo dentro do Estado em matéria de trânsito. As prefeituras, elas têm as suas secretarias, o seu órgão, o seu ente lá de trânsito. As prefeituras têm a responsabilidade com relação à circulação, estacionamento e parada, né? Estacionamento irregular, transitou na contramão, isso é de responsabilidade da prefeitura fazer a fiscalização. Veículo e habilitação é o Detran quem fiscaliza. Muito embora esses dois entes possam estabelecer mediante convênio, assim é feito na maioria dos estados e municípios, né? Aqui é assim, que ambos podem autuar tanto do que compete ao município, tanto que compete ao Detran. É uma soma de esforços, né? A Polícia Militar, ela compete o policiamento ostensivo, geral e de trânsito, e também atua nos crimes de trânsito, né? Não só no crime da lei seca, nos demais crimes de trânsito, e ela também pode, como agente da autoridade de trânsito, mediante um convênio, ela pode também fazer o papel dos agentes do Detran, mediante um convênio que a gente delega para eles essa competência para poder... Que existe já, né? Já existe. Perfeito. Isso, e também com a prefeitura essa reciprocidade, né? Enquanto que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é um órgão executivo que cuida das rodovias federais. Atuam tanto na questão de trânsito e também atuam na questão penal de crimes, né? Não só de trânsito como crimes comuns, né? E também fazem autuação, né? E temos o DENIT e o DR, o DENIT na esfera federal, que cuida das rodovias também, né? Então, esse é, de forma geral, como funciona, né? Quer dizer que na hora que alguém pergunta assim, onde é que está o Detran, o que é que eu falo, Benedito? Está aqui, está fazendo o seu, né? Sim. É por aí? Sim. O Detran, porque as pessoas confundem, mas é normal, né? É mais nomenclatura. Na realidade, o Detran sediado na capital de cada estado, e nos municípios são as Ciretrans, né? Que é o braço do trabalho que o Detran do estado, né? Que fica na capital, sediado na capital, delega para eles, é isso. Ciretran e PA, posto de atendimento, são mais ou menos, estão na sequência, Detran, Ciretran, os PAs, que são postos de atendimento, e vocês estão fazendo estudo ou pretendem fechar os PAs. Como é que está essa história? Já surgiu aí a informação, e eu estou perguntando aqui para o dono da boiada, como é que está essa história? Fecha o PA, não fecha o PA? O PA é necessário, não é necessário? Essa é uma avaliação que um estudo que a gente já iniciou lá no Detran. Quando finalizar esse estudo, ele vai trazer números para a gente, indicativos de que o PA-A ou o PA-B, por exemplo, lá na localidade, por exemplo, nós temos um PA que o ano passado ele emitiu apenas 7 documentos no ano inteiro. Para você ter um PA desse, um posto avançado, você tem toda uma logística. É servidor, é vigilância, é aluguel. No mínimo, aí você gasta no mês R$60 mil num posto avançado, né? Então, a gente tem que ver a questão da economicidade, né? Se aquilo está trazendo algum benefício ou se está só tendo despesa com aquele posto avançado. A ideia não é prejudicar ninguém, não é vamos desativar, vamos fazer um estudo. Se realmente porque o posto avançado ele não faz todos os serviços que a Ciretran faz, ele faz só uma parcela do serviço. Né? Se o usuário precisa deslocar no município mais próximo para ele fazer a vistoria, para ele fazer um serviço ou outro que o PA não faz, então às vezes pode ser que não tenha lógica aquele PA ali. Perfeito. Onde tem uma Ciretran, quer dizer, onde tem uma sede de Ciretran, não tem um PA, né? O PA normalmente está fora. Não, é mais ou menos isso? Na realidade, existe PA onde tem Ciretran, sim. Por exemplo, nós temos aqui a Ciretran de Porto Velho. Isso. E nós temos um PA na Zona Leste, por exemplo, e Zona Sul. É viável? Com certeza.
Por quê? Porque a distância é muito grande e a comunidade é bem maior. Então, ou seja, isso é viável. Por quê? Porque a intenção e é o atendimento da demanda também sim, deve... a demanda deve... é bem maior. Então, Uhum. ou seja, existe viabilidade? Com certeza. Você quer um exemplo bem prático disso? Hoje nós temos um PA em Extrema. É o prático. Então, se você for avaliar a distância, se eu não me engano, é Jaci-Paraná, que é o próximo de Extrema, a distância é bem longa para que os usuários daquela localidade... Para Extrema teria 300 Acho que é isso, 300 e poucos, eu não sei precisar. Tá, 390 quilômetros praticamente até Extrema, pelo amor de Deus. Exatamente. Seria então, mais 150 quilômetros. Exatamente. Então, nós temos lá Extrema e o próximo é de Jaci-Paraná. Aí eu pergunto a qualquer um, tem que se tirar a Extrema? Não. Por quê? Porque mesmo em se tratando de economia, o Detran deixaria de estar atendendo essa comunidade por conta da distância. Então, o questionamento não é essa retirada, não é, Coronel? Não é nada disso. Mas a questão, como ele mesmo colocou, é de que forma nós estamos atendendo. Estamos atendendo de forma eficiente ou não estamos atendendo de forma eficiente? Porque o Detran ele tem que partir de uma gestão que ela tem que ser ofertada para esse usuário de forma realmente eficiente. Se nós não estamos atendendo dentro desse PA de forma eficiente, não estamos conseguindo atingir nem 30% do que é necessário, então nós não estamos fazendo a lição de casa. Eu posso dar um número, Léo. Por favor. Por exemplo, avaliar tudo isso. Se o PA foi aberto sem critério, está lá, né? Por exemplo, você tem quatro postos avançados, você tem ali R$50 mil por mês de despesa. 4 vezes 5, R$200 mil. Num ano você tem R$1.400.000 de gasto. R$1.400.000 com os 4 PAs. Então, você soma esses 5 anos, você vai ter R$6 milhões, por exemplo, em números. Né? Esse dinheiro que sai daí, dessa despesa do Detran, ele vai ser encaminhado para um outro lado, né? Porque vocês não ficam com dinheiro, né? Não. O dinheiro do Detran sai, paga a despesa, e aí você vai abastecendo o caixa da prefeitura, da Polícia Militar, DPVAT, tudo isso, né? Do Estado. O dinheiro do Estado, quer dizer, o dinheiro não fica lá dentro, não tem uma... Eu já estava pensando em fazer um assalto ao Detran, ao caixa do Detran, que não tem caixa, Você já desistiu, né? Você já desistiu. Não vale a pena. Que bom que você desistiu. Só tem papel, né? Que bom, você desistiu. É bom você frisar, você falar sobre isso, porque isso também é uma das nossas preocupações, porque, veja bem, as pessoas falam assim, o Detran arrecada muito, mas é bom lembrar, exemplo, o IPVA não é uma taxa que pertence ao Detran, não é. O DPVAT também não é uma taxa que pertence ao Detran, ele só arrecada e repassa de volta, entendeu? Aí as pessoas... As multas também, se as multas são de outros estados, elas vão voltar para os seus estados. Então, são situações que não é pertencente a nós. Se a prefeitura, digamos, lá de Ji-Paraná, fez as autuações, essa multa vai voltar para o município de Ji-Paraná. Então, é bom as pessoas entenderem isso, né? E é legal essa publicidade que você está nos oportunizando, né, Coronel? Para nós deixarmos isso bem claro, estabelecido isso. Olha, gente, está saindo tudo nossa. de graça aqui, viu? Tudo na faixa, 0,800. 0,800, eu devia ter vindo com a camisa... Quem é que tem uma camisa assim? É o Vasco, né? Vasco, a Ponte Preta. Ia trazer com a camisa da Ponte Preta. Tudo que eu estou falando aqui é tudo de graça. Tem mais uma coisa que eu precisava saber, é o seguinte. A gente falou aqui de Ji-Paraná. Falamos aqui de Extrema, que para mim deveria ser já um município há muitos anos, já deveria ter, mais do que qualquer outro. Sim. Mas, enfim, há uma tendência desse governo Marcos Rocha, pelo menos foi isso que ele falou, e isso já é uma prática também que vinha do Confúcio, de trabalhar para a municipalidade, atendendo a demanda do município. Vocês pretendem fazer isso e como? Mas antes disso, eu vou lá para o intervalo. É a minha última participação com meus patrocinadores e a gente volta para o último bloco para essas respostas e para que você tenha um pouco mais daquilo que é o Detran. Vamos lá. Foi dada a largada para mais um ano campeão na Pemasa. Começa a temporada de ofertas imperdíveis para você rodar com toda a segurança nas suas férias. Confira. Pneu Kelly Ed Tour 17570R14, 12 vezes de R$ 25,60 no cartão. Pneu Wrangler Amortrack 23570R16, 12 vezes de R$ 53,00 no cartão. Promoção válida até o dia 31 de janeiro na Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida bem primeiro.
Olha só, passou o feriado prolongado, recebeu visitas em casa e está precisando fazer aquela faxina? Então tem uma dica certa para te dar. Rondoquímica, que com certeza você vai encontrar os produtos que você precisa para deixar sua casa ou escritório com aquele cheirinho bom de limpeza. Afinal de contas, são mais de 100 produtos para distribuição domiciliar, institucional, industrial, profissional e assistência à saúde e automotiva. E olha, são produtos de qualidade com preço excelente. Como, por exemplo, você vai encontrar aqui o desinfetante Dália de 5 litros por R$ 6,30 e também o de 2 litros por apenas R$ 3,10. Gostou? Lembrando que a cada R$ 150 em compras você leva para casa um spinner, é isso mesmo. Comprou, levou. Rondoquímica com uma equipe pronta para te atender e lembrando que aos sábados eles servem um delicioso café da manhã. Tudo isso e muito mais te esperando aqui na Avenida Amazonas, número 7708, no bairro Tiradentes. O telefone é o 3533-8261. Já sabe, né? Produtos de limpeza com qualidade, preço bom, é aqui na Rondoquímica. Vem pra cá. Eu tenho uma super dica para você que tá querendo fazer um sofá, uma poltrona, uma cadeira especial sob medida para combinar com a decoração aí da sua casa, da sua empresa. Você precisa conhecer a Viane Sofás e Poltronas. Dá só uma olhada em tudo que você pode fazer por aqui. Olha, poltronas personalizadas, também sofás que cabem direitinho aí na sua sala, na sua empresa. Aqui eles fazem reformas também, viu? Estofamentos de cadeiras aí da sua mesa de jantar. Também poltronas, olha, várias estampas, tecidos e materiais para você usar por aqui. O melhor é que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Gostou? Solicite um orçamento sem compromisso por WhatsApp. O número 99295-9337 ou ligue no 99255-7513. O endereço é bem fácil. É aqui na Rua Catalão, número 4128, entre Amazonas e Raimundo Cantuário. Não tem erro. Viane Sofás e Poltronas espera você. Bem, quando a gente começa a falar sobre trânsito, tem tanta coisa que a gente gostaria de perguntar, tem coisas que... Mas eu acho que é o seguinte, no dia a dia, é que a gente vai ter que ir olhando dentro da legislação o que é que pode e o que é que não pode. Por exemplo, eu estou com a documentação atrasada. Existe alguma possibilidade de fazer um parcelamento dessa dívida? Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Então, a melhor forma é o seguinte, procure o Detran e os telefones estão aí, as informações estão aí, o site está aí, tem muita coisa. Então, se eu for parar o programa aqui hoje para perguntar o que pode e o que não pode, a gente vai ter que fazer 3 programas e eu acho que ainda vai ficar faltando 2 respostas lá para um 4º programa. Verdade, eu acho que é mais ou menos isso. Verdade. Bom, mas municipalidade, eu vou perguntar para você porque você já está nessa vibe aí faz tempo, Sim. olhando um pouco mais essa questão do Detran para os municípios. Sim. Essa é uma da ideia, né, do Detran hoje, é trazer a municipalização. O que é isso? É envolver todas as prefeituras, né, todos os prefeitos, para que venham fazer a municipalização. O que é isso? O CONTRAN, que é o órgão máximo, né, normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, ele diz, né, junto com o DENATRAN, ele diz que os municípios, eles devem fazer a sua municipalização, que é o quê? Cuidar do trânsito de forma mais segura, que é ter as suas diretrans, criar as suas secretarias, né? Porque partindo desse princípio, eles passam a ter, inclusive, recurso para dentro do seu município. Partindo disso também, fica mais fácil para o Detran de cada estado, né, para o nosso Detran do estado de Rondônia, até ter convênio com eles. Porque hoje o que acontece muito? Às vezes o município, ele tem um projeto, ele quer, de repente, fazer estacionamentos, melhorar as vias, sinalização, e muitas das vezes eles não têm quem faça isso para eles. E junto com a municipalização, eles vindo tornar-se parceiros, junto com o Detran, e junto com essa municipalização, vai facilitar isso daí, vai facilitar tudo. E também a questão de que, a partir daí, eles vão poder fazer as autuações. Ah, mas isso para o município é ruim, ver como é ruim. Não, não é ruim. O dinheiro que volta para lá para o município é bom, né? Não é nem questão de voltar para o município, mas torna-se um município organizado. Porque muitas das vezes as pessoas entendem que quando você cobra,
é ruim. Não, a cobrança ela tem o lado bom. É o lado da organização, é o lado da gestão pública, é o lado do ganho que a comunidade passa a ter. Todo município que se torna organizado em relação a trânsito, ele já começa a ter diminuição de acidentes. Então, só isso já seria... Exatamente. Então, ou seja, não vamos nem mensurar ganhos em multas, vamos mensurar ganhos de vida. Porque quando nós falamos em trânsito, nós sempre temos que entender que nós temos que pensar em vidas. É essa a priori do trânsito. Coronel, muito se gasta em termos de segurança de documentação de processos. Tem processos que são extremamente morosos. Por exemplo, apreende um carro, deixa lá guardado no pátio e a pessoa não vai buscar, um dia vai ter que fazer o leilão. Isso é de uma morosidade. Eu estive na Bahia, eu tenho uma pessoa, um conhecido, que ele trabalha exatamente com isso, fazendo leilões. E é terceirizado lá na Bahia. Em São Paulo, me parece que também é terceirizado. Existem empresas, não sei se aqui nós já temos alguma coisa do estilo. Não. Mas essa parte de processamento, ela é cara. E é talvez o custo mais caro do Detran, né? A gente está falando de arrecadação, que o Detran arrecada muito, mas o Detran tem uma despesa muito alta. E a segurança da informação que a gente está abordando aqui é muito cara, né? Você falou, quando você imprime seu documento lá, aquilo é uma cédula, é um papel moeda. A impressora que imprime aquilo ali vem da Alemanha, então são equipamentos de ponta, documento oficial, e tudo isso é muito caro. A segurança da informação. O Ciretran está lá em Cabixi, lá em Vilhena, acessa o banco de dados aqui de Porto Velho, que acessa o banco de dados do Denatran em todo o Brasil, que no futuro vai estar ligado com o sistema de Mercosul. Então, tudo isso custa muito caro, né? A gente não pode correr o risco de um hacker entrar no sistema, né? Eu fico imaginando uma fraude em um Detran, acaba com todo o sistema, tudo que você já fez da vida inteira. Tudo, né? Que você construiu de segurança vai por água abaixo. Então, é caro manter o sistema funcionando. E a vigilância dia e noite, a nossa equipe de tecnologia da informação trabalha 24 horas. Você falou em Mercosul, eu vou trocar a placa do meu carro por uma placa do Mercosul? A partir de abril de 2019, essa é a nossa programação. Alguns estados já estão funcionando, nós estamos finalizando os nossos testes na base de dados, né? E se tudo ocorrer bem, graças a Deus, a partir de 1º de abril nós já estaremos, o primeiro carro que emplacar vai ser já com a placa nova, Mercosul. O meu carro é emplacado no mês 8. Eu acho que é isso. Bom, termina em 08, 8, né, Benedita? Isso. Em agosto. Eu vou ter que esperar agosto para colocar a nova placa ou eu posso colocar antes pagando a diferença? Não sei para quê. A nossa programação são primeiro vamos atender inicialmente os veículos novos. Depois a gente vai dentro de uma programação, trocar de placa quando licenciar e assim vai, a gente vai até fechar todos os nossos carros. Rondônia já está em alguns dias a gente vai alcançar 1 milhão de veículos registrados em Rondônia. Coronel, eu queria primeiro agradecer muito a você, a Benedita, dizer que foi um prazer receber vocês aqui, dizer que a gente está aqui, a nossa maior função é levar conhecimento, tirar dúvidas, e que a gente está aqui à disposição de vocês para aquilo que vocês julgarem necessário. Participar de campanha já é obrigação nossa, todos Sim. nós. Obrigadão. Obrigada. Prazer muito grande. Prazer é nosso. Bem, amanhã, às 8h30 da noite, a gente está aqui para mais um programa Léo Ladeira. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Aviso que amanhã nós vamos conversar, não tem nada a ver com a Brumadinho, mas nós vamos falar a respeito de obras de engenharia, muito precisamente nessa área de passagens. Até amanhã, então. Tchau, tchau.